Bom, vamos então às nossas atividades práticas por meio do uso de exercício. Então, eu apresentei aqui para vocês dois desafios, dois exercícios, os quais iremos fazer juntos. Então, o primeiro, elaborar um algoritmo que leia os elementos de uma matriz 10 por 10 e imprima os elementos pertinentes à diagonal principal. Segundo, elaborar um algoritmo que leia os elementos de uma matriz 10 por 10 e imprima todos os elementos, exceto os elementos da diagonal principal. Então eu vou aqui usar um editor de texto para facilitar aí a nossa atividade prática, ok? Então vou dar início aqui. Vou primeiramente resolver o primeiro exercício. Então, o algoritmo, vou chamar ele de exercício 01. Vou declarar algumas variáveis. Então, vou declarar L para controlar as linhas e C minúsculo para controlar as colunas da minha matriz. Vou trabalhar com L maiúsculo aqui para não confundir, né? L minúsculo ser confundido com o I eventualmente. Então, vou trabalhar com ele em maiúsculo, tá? A variável M, todas do tipo inteiro, tá? Vou nomear minha matriz de N, ok? Então, aqui matriz, tá? 10 linhas e 10 colunas de inteiro, tá? Então, eventualmente você poderia usar aqui na sintaxe também um vetor de duas dimensões, que também corresponde a uma matriz, né? Mas posso fazer isso sem nenhum problema também, tá? Início, fim do algoritmo. Então, para L de 1 até 10, faça então uma sua repetição para controlar as linhas e outra aninhada para controlar as colunas. Então, para C de 1 até 10, faça, escreva elemento, linha, vou apresentar aqui o conteúdo da variável L e coluna, vou apresentar aqui o conteúdo da variável C. Vou controlar, escreva elemento, linha 1, coluna 1, por exemplo, na primeira iteração. Então, vou colocar aqui, leia, vou atribuir a uma variável, chamado de M, tá? Poderia estar lendo diretamente da matriz. Então, eu faço só essa manobra. Então, matriz N, linha e coluna, recebe conteúdo da variável M. Fecho a minha estrutura de repetição interna e fecho a estrutura de repetição externa. Então, eu vou alimentar a minha matriz com 100 elementos, 10 linhas e 10 colunas, 10 vezes 10, 100 elementos, ok? Escreva, vou apresentar aqui, diagonal principal, mais uma estrutura de repetição para L de 1 até 10, faz. Então aqui tem um segredinho, né? Eu não preciso criar duas estruturas de repetição, porque eu vou apresentar só os elementos da diagonal principal. Segunda lógica, linha é igual a coluna. Então eu vou só usar aqui a variável L. Então quando for aqui linha 1, coluna 1, mostro, linha 2, coluna 2, mostro, linha 3, coluna 3, mostro, linha 4, coluna 4 e assim por diante, ok? Onde o número de linha é igual ao número da
coluna em relação ao índice. Fecho a estrutura de repetição e encerro aí o meu algoritmo. Simples assim. Ok? Então aqui declarei as variáveis L, C e M, a matriz chamada de N, onde eu tenho a primeira dimensão de 1 a 10, 10 linhas, a segunda dimensão de 1 a 10, 10 colunas do tipo inteiro. Aqui eu vou alimentar a minha matriz, tá? Aqui eu faço uma jogada, leio o que o usuário me informar na variável M e a partir da atribuição dessa variável eu vou atribuir ao índice correspondente da minha matriz chamada de N. Depois eu apresento só os elementos que estão armazenados na minha diagonal principal, onde o número de linha é igual ao número de coluna, por isso que eu usei apenas uma estrutura de repetição. Essa seria uma possível resolução para atender o exercício 1, né? Lembrando que não se trata de um algoritmo. E aí, para a gente encerrar, algoritmo chamado de exercício 02, seção de declaração de variáveis, L para linha, C para coluna, M todas do tipo inteiro, matriz chamado de N. Então, novamente, poderia ter colocado vetor ali, duas dimensões, que para nós é a mesma coisa, 1 a 10 e inteiro. Então, uma matriz de 10 linhas e 10 colunas. Início, fim do algoritmo. Para L de 1 até 10, faça para C de 1 até 10, faça. Escreva elemento linha, apresente o conteúdo da variável L, coluna, apresente o conteúdo da variável C. Leia variável M, vou ler o que o usuário informar e assim vou atribuir a minha matriz, linha e coluna, ok? Poderia novamente ter lido diretamente da minha matriz, ok? Aí é uma questão de gosto. Finalizo a estrutura de repetição interna e depois a externa. Vou dar uma mensagem aqui. Escreva elementos fora da diagonal principal. Para L de 1 até 10, faça. Para C de 1 até 10, faça. Se o conteúdo da variável L for diferente do conteúdo da variável C, ou seja, se o índice da linha for diferente do índice da coluna, eu estou nos elementos fora da diagonal principal. Então, eu vou aqui e mostro esses elementos. Escreva matriz N, posição L e C. Fecho a minha condição C, fecho a estrutura de repetição interna e também fecho a estrutura de repetição externa e finalizo o meu algoritmo. Ok? Uma alternativa para solucionar o exercício de número 2. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas videoaulas e nos encontramos no treinamento de banco de dados. Um abraço a todos, até mais.